Oi, gente, aqui é a Rafa Magalhães, eu sou técnica educadora daqui da Univitória e hoje eu estou gravando essa aula aqui para apresentar para vocês a linha da Ultimate Blonde com foco nos pós descolorantes. Então, a nossa linha Ultimate Blonde, ela é composta por as super clareadoras, que você já conhece, que você já ama. É composta pelo Cleanse Mist, o Revive Balm, o sistema After Blonde. Porém, hoje, especificamente nessa aula, nós iremos falar dos pós descolorantes. Além do mais, dentro também da linha Ultimate Blonde, a gente tem o sistema Bond Fusion, que é aquele produto milagroso que facilita a sua descoloração, principalmente em cabelos que são finos ou que estão muito danificados. Na nossa família dos pós descolorantes, nós temos o Queen Blonde, Infinity Blonde e o Power Blonde. E agora eu vou aprofundar e explicar para vocês quando, como e qual é a melhor forma de usar cada um desses pós descolorantes. Dentro da marca, nem nada é construído e nada é criado por um acaso. Você que está assistindo esse vídeo, provavelmente você já usa algum produto da Keone, você já conhece a metodologia, já conhece o conceito da marca. E quando a gente olha, para que 3 pós descolorantes, né? No dia a dia como cabeleireira, no meu dia a dia como cabeleireira e no seu dia a dia como cabeleireira também, você com certeza deve ter percebido que cada cabelo tem a sua particularidade. Cada cliente tem a sua particularidade, cada cliente tem uma necessidade, assim como cada cabelo. Tem cabelo que é muito fino e a cliente quer ficar muito loiro, ou é muito fino e ela quer só um moreno iluminado, ou às vezes é um cabelo muito grosso e a cliente quer uma descoloração hiper mega power, claro, né, aquele cabelo. E muitas vezes também é um cabelo grosso e a cliente quer só uma descoloração levinha. Ou às vezes é um cabelo que é grosso, mas está sensibilizado, enfim. Então, por a gente ter essas inúmeras possibilidades dentro do salão, inúmeros desafios e dificuldades também com os cabelos que nós encontramos, principalmente aqui no Brasil, que a Keone tem mais de um pó descolorante. Porque se a gente tivesse somente o Power Blonde, ele ia suprir super aquela nossa necessidade quando você tem um cabelo que é muito escuro, muito grosso e difícil de clarear. Ele ia suprir totalmente. Mas pela questão da força dele, talvez ele seja um pó forte demais para aquele cabelo que é fino, sensibilizado. Aí entra o Queen Blonde, que o Queen Blonde é o mais indicado para aquele cabelo que é fino, que já é um cabelo mais sensível, que precisa de um cuidado a mais. Só que daí às vezes você pega um cabelo que tem uma densidade gigante e a cliente só quer um moreno iluminado. Só quer um iluminadinho, uma técnica de freehands, uma coisa assim, acordei assim, né? Aí entra o Infinity Blonde. Então, cada pó descolorante, eles têm um porquê de existir. E é exatamente sobre isso que eu quero apresentar para vocês nesse nosso bate-papo aqui. O pó Queen Blonde, ele é um pó que vai clarear aí 7 tons. O oxidante indicado para uso desse pó descolorante é o 10, 20 e 30. A proporção de mistura desse pó é de 1 para 1,5, ou seja, se você colocar 30 gramas de pó, você vai colocar 30 gramas mais 15 gramas de OX, ou seja, 45 gramas de OX dentro dessa mistura, com 30 gramas de pó, tá? Você vai misturar e vai fazer a aplicação. Uma dica que eu vou dar para vocês, isso aqui é a dica de ouro, plim, dica de ouro, tá? Todas as vezes que você preparar um pó descolorante na cumbuca, nunca deixa passar de 20 minutos a mistura pronta ali. A partir do momento, minha linda, meu lindo, que você preparou o produto ali na cumbuca, ele já está oxidando, ele já está perdendo a força. Então, se você faz um produto, ele fica 40 minutos ali na cumbuca, amor, ele não vai ter o mesmo tempo e a mesma força de ação dentro do cabelo. Então, quando você preparar, sempre prepare a quantidade que você vai conseguir aplicar em 20 minutos. Rafa, mas eu sou lenta para trabalhar. Eu sou fraquinha para trabalhar. Eu sou devagar. Ótimo, perfeito. Então prepare menos. Eu me lembro que quando eu tinha menos rapidez, menos agilidade para montar mechas, e eu fiquei sabendo dessa informação, porque eu também não nasci sabendo, eu aprendi isso em um curso,
eu preparava 20 gramas, então eu colocava 20 gramas de pó e vai dar 30 gramas de OX. E aí eu aplicava aqueles 20 gramas que eu preparava, eu conseguia aplicar ali em até 15 minutos. Ah, mas toda hora tem que ir lá preparar? Ok, amor, mas pelo menos você tem 100% de eficácia do produto no cabelo da sua cliente, tá? E aí não cria manchas, não fica aquela mecha que fica empacada sem descolorir, porque muitas vezes o que acontece aí na descoloração, principalmente aqui em cima, que tem aquelas mechinhas que empacam e não clareia de jeito nenhum, que aí você tem que limpar e reaplicar só em uma ou outra mecha, porque o pó já estava oxidado, beleza? Anota essa dica aí. Então, esse aqui ele vai dar uma altura de clareamento de 8 tons em um cabelo natural, tá? A textura dele é uma textura bem cremosa, então é importante você respeitar a proporção de mistura, né? A quantidade de pó em relação à quantidade de OX. Sempre usar a balança, porque a balança ela vai te dar muita assertividade na hora dessa mistura. E o tempo de ação desse produto no cabelo é de 50 minutos. Então você aplicou ele no cabelo, em 50 minutos ele vai ter a performance dele, a performance de clareamento que ele vai entregar para você. Depois disso, se você deixar esse produto no cabelo Queen Blonde, Infinity Blonde e Power Blonde, tanto os três é dessa forma, 50 minutos de ação. Se você, belezinha maravilhosa da minha vida, se você deixar 1 hora, 1h30, 2 horas no cabelo, vai clarear mais? Não, vai danificar, tá? Ai, mas deu a sensação de que clareou. É porque oxidou tanto o cabelo da sua cliente que daí foi junto proteína, gordura, água, tudo que você pode imaginar. Toda a estrutura foi embora junto com o pigmento, tá? Então, o tempo seguro desse produto no cabelo é de 50 minutos. Rafa, mas e se não clareou na altura de tom que eu desejo? São 2 pontos que você tem que levar em consideração. Olha eu, Guilherme, já dando uma aula aqui, sendo que eu ia falar só do pó. Mas vamos lá. Se deu 50 minutos, o cabelo não clareou, são 2 pontos. Erro no diagnóstico, na questão do oxidante, né? Às vezes você usou um oxidante muito baixo, né? Não contabilizou direito ali. A técnica de aplicação, a quantidade de produto dentro do papel alumínio, do papel ali que você usa para clarear. O produto pode ter oxidado, né? Pode ser um desses motivos, né? E a maioria das vezes é a falta de diagnóstico. Então, o que eu vou te dizer? Aconteceu isso, vamos corrigir esse erro? Vamos fazer a contenção de danos aqui? O que a gente vai fazer? Você limpa essa mecha, se ela tiver estrutura, óbvio, gente, pelo amor de Deus, não vai pegar um cabelo que já está danificado e reaplicar. Você vai limpar essa mecha com uma toalhinha umedecida ali, e aí você vem e reaplica o produto naquela mecha. Como que você vai reaplicar? Com oxidante baixinho. Ai, mas eu fiz a mecha antes com a X de 20, eu vou meter 30 e 40 aqui para clarear logo. Não, meu amor, provavelmente você vai quebrar essa mecha. Então, se você fez com 20, com 30, sempre a reaplicação vai ser com 10, porque você não precisa de tanta força para clarear na reaplicação, tá? Vamos voltar aqui pro pó, porque eu já fui longe ali. Então, Rafa, o uso de 40 volumes, eu posso usar com o Queen Blonde? Pode usar, desde que você saiba o que você está fazendo. Qualquer pó descolorante que você usar um oxidante de 40, você precisa ter uma observação sobre a estrutura daquele fio. Então, no Queen Blonde, sim, você pode usar, desde que o cabelo tenha estrutura para suportar essa explosão de clareamento, ok? Só que, já partindo para o próximo pó que eu quero falar para vocês, que é o Power Blonde, Power Blonde é proibido o uso com a X de 40. E não sou eu que tô falando, tá? Quem tá falando, aqui já não tem mais, mas no seu aí tem. Quando você comprar, você vai pegar um manual de instrução. E dentro do manual tá escrito lá que é proibido. É a fábrica que tá falando, não é a Rafaela, não é o Gerson Raskin, não é Dirceu, não é Thiago Aprígio, que é as nossas estrelas, né? Não, é a fábrica. Então, se a fábrica falou, a gente respeita, porque é supra-sumo, é quem criou o produto. Não pode usar o Power Blonde com a X de 40, tá? Fora isso, qual é o tempo de ação do Power Blonde? O Power Blonde tem um tempo de ação de 50 minutos também. A proporção de mistura também é 1 para 1,5, né? Dentro desse pó descolorante aqui, não é necessário e não é indicado o uso do Bond Fusion, tá? Então essa é uma especificação bem importante para você. Não é indicado que você use o Power Blonde com o Bond Fusion, ok?
Ele é um pó descolorante ultra rápido, então a explosão de clareamento dele é muito rápida. Então, quais são os oxidantes que você pode usar com ele? Com o Power Blonde, você pode usar o Activator, que é uma oxidação menor que 10 volumes. Você pode usar o AX de 10 volumes, você pode usar o AX de 20 volumes e, por fim, só naquelas mechas mais no topo da cabeça, quando você estiver terminando, ou em cabelos que realmente são muito saudáveis e grossos, você pode usar o AX de 30. Mas o AX de 30 você ainda vai usar com muita atenção e observando como que esse cabelo vai reagir, tá? Porque como esse pó aqui, ele possui os 3 persulfatos, ele é muito rápido. A rapidez dele não está no oxidante, a rapidez dele está no pó. Então, independente se você usar Activator, se você usar o X de 20 ou 30, ele vai clarear 9 tons. A diferença dos oxidantes é o tempo que ele vai demorar para chegar ali. É igual como eu vou atravessar a rua. Eu posso atravessar essa rua andando com o Activator, eu posso atravessar a rua caminhando mais rapidinho com a X de 10, eu posso atravessar essa rua dando aqueles corridinhas assim, né? Com o AX de 20, eu posso atravessar essa rua correndo com o AX de 30. Mas qualquer oxidante vai me permitir o clareamento de 9 tons. A diferença vai ser a rapidez que eu quero chegar. Rafa, eu sou um cabeleireiro muito rápido. Eu monto uma mecha em 20 minutos, eu sou muito rápida. Ok, então você pode usar o X de 20, você pode usar o X de 30, você pode até começar com um oxidante mais alto, de 20 volumes, por exemplo, se você é muito rápido. Eu, Rafa, como cabeleireira, como eu, gosto de trabalhar com mais calma, com mais cautela. Se você não tem auxiliar também, você trabalha sozinho, a melhor coisa é você começar com a X de 10 ou com o Activator. Combinado? Usando assim, você não vai ter problema nenhum com esse pó descolorante. Muito pelo contrário, você vai se apaixonar. Esse é o pó descolorante para o cabeleireiro que gosta de trabalhar com rapidez e qualidade. Estão gostando, gente? Se você está gostando, deixe seu like aqui, curta, se inscreve no canal, envie esse vídeo para uma amiga, para o seu colaborador do salão, para o seu cliente, né? Para que, enfim, né, a gente possa fomentar e eu possa fazer mais vídeo para vocês, né? Porque se vocês gostarem, pode ser que saia mais essas aulas aqui. Por fim, mas não menos importante, dos 3 pós descolorantes, Infinity Blonde. Gente, juro, eu sou apaixonada nesse pó descolorante aqui. Gosto muito por quê? Porque eu, Rafa, hoje eu não atuo tanto, né? Vocês me acompanham ali no Instagram, se não me acompanha, acompanha lá, Rafa, com PH, R-A-P-H, Magalhães, _oficial, tá? Eu, hoje, atualmente, eu não atuo mais como cabeleireira. Né? Hoje eu só dou as mentorias de gestão, ajudo você a ganhar mais dinheiro aí com o seu salão e tudo mais. Porém, quando eu atuava dentro do salão, e quando eu virei a minha chavinha para entender que aquele negócio era uma empresa e que eu precisava fazer dinheiro ali dentro, eu tinha algumas primícias dentro do meu negócio, que era oferecer o serviço rápido, qualidade, né, e com valor agregado. Então eu investi muito em experiência para minha cliente, qualidade de produto, e eu queria trabalhar com produtos que me dessem resultado, mas sem perder a qualidade, e que fosse rentável também, porque quanto mais rentável o produto é, mais você ganha dinheiro. Os pós descolorantes daqui são imbatíveis, eles são extremamente rentáveis, tá? Um pote desse aqui você faz muitos cabelos. Porém, esse aqui especificamente, ele me dava muita rapidez, porque ele é um pó para mechas freehands, para mechas à mão livre. Esse pó aqui, ele tem uma tecnologia que quando você aplica no cabelo, para construir as suas mechas à mão livre, ele cria uma película, são os polímeros que existem dentro dele, cria como se fosse uma película em volta do fio, que quando uma mecha encosta na outra não cria manchas. Então é como se ele ressecasse por fora, mas por dentro continuasse agindo. O tempo de ação dele também é de 50 minutos. Só que ele me permite fazer mechas freehands, mechas mão livre. Então, para aquele cabelo que quer um iluminado, ou para aquele cabelo que quer um clareamento que não seja tão intenso que eu precise usar o Power Blonde, eu uso o Infinity Blonde feliz da vida e com um resultado rápido, uma aplicação rápida, porque é freehands, e um resultado surpreendente e maravilhoso para minha cliente. Então, se você deseja aí criar serviços de mechas freehands rápida, ágil para seus clientes, com toda certeza o Infinity Blonde vai te ajudar muito. Proporção de mistura dele é 1 para 1,5 também, tá? Ali na técnica de mão livre.
Se você for... A Rafa, uma dúvida. Rafa, posso usar o Infinity Blonde no papel alumínio? Pode usar no papel alumínio, sim, tá? Não tem restrição. Porém, quando você passar ele no papel alumínio, você vai ver que ele é um pouco mais firme, mais durinho, sabe? Aquele pozinho mais durinho. Então, muitos cabeleireiros, inclusive eu, gosto muito de usar ele quando eu vou fazer aquelas mechas saindo do cérebro, sabe? Aquela cliente que gosta da mecha, tipo, saindo aqui da raiz do cabelo, como se ela tivesse nascido com aquela mecha loira ali. Então, aí vai ser esse produto que você vai usar. Porque daí ele vai, realmente você vai conseguir chegar pertinho da raiz e não vai manchar, não vai criar aqueles gatinhos, entendeu? A tecnologia Bond Fusion, nós encontramos ela dentro dos nossos pós descolorantes, dentro do sistema Aftercolor, nós encontramos ela no Silver Saver, no Blonde Saver, né, que são os produtos que a cliente vai levar para casa. E o que é essa tecnologia? Rapidinho eu vou contar para vocês o que é. É a junção de dois ingredientes heróis que se chama L-arginina e glicose. Esses dois componentes, eles por meio do pó descolorante, por meio da descoloração, por meio dos tratamentos pós-descoloração, eles vão entrar dentro do fio e vão fortalecer e recriar novas pontes de disulfeto. Então, essas pontes são responsáveis pela força do seu cabelo. Então, a tecnologia Bond Fusion é a tecnologia anti-quebra da Keone para que você, cabeleireiro, possa usar durante os processos de descoloração e a sua cliente pode usar no dia a dia na casa dela por meio dos produtos de home care. Bom, meus amores, essa aqui é a nossa aula de pó descolorante. Eu espero que tenha desmistificado muitas informações para vocês. Eu espero que tenha ficado claro como que vocês podem usar os nossos pó descolorantes, como que vocês podem ganhar mais dinheiro com eles e como que eles podem diferenciar o seu trabalho aí no seu salão, aí na sua cidade, aí nessa região e fazer com que você se torne um cabeleireiro de referência nos seus loiros e morenas iluminados. Até o próximo vídeo!